Tava demorando, né? Tem jogador atualmente no Fluminense envolvido no escândalo de apostas. E estamos falando do Vitor Mendes. Eu vou explicar tudo pra você que tá acompanhando esse vídeo aqui do Raiz Tricolor. O que o Fluminense já fez, o Vitor Mendes está afastado. E a gente vai comentar aqui um pouco com a seriedade que a gente já trata todos os temas aqui, com a informação que você merece, enfim, obviamente sabendo que estou gravando esse vídeo de madrugada, junto com o pré-jogo, estou gravando os dois aqui, estou há mais ou menos 2 horas aqui sentado, lendo tudo, consumindo tudo, conversando com a galera também. E cara, vamos tratar o tema também com a importância do lado torcedor, que a gente trata aqui também, além do lado jornalístico. Eu sou jornalista, né? Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Sou as duas coisas, né? Uma coisa não anula a outra. Vamos lá, tá? Eu confesso que vi a notícia do Vitor Mendes pelo OneFootball, aplicativo de futebol, até pra dar uma quebrada aqui também no clima que se instaura falando desse assunto. O OneFootball é um aplicativo de notícias, é um aplicativo de futebol, na verdade, que tem notícias, tem resultados ao vivo. Hoje tem Fluminense Cruzeiro. Vai ser importante você ter esse aplicativo instalado no seu celular também para acompanhar todas as notícias, cara, porque pinga notícia o tempo inteiro sobre esse caso. E aí você já vai ver, tem o Richard do Cruzeiro, o Nino Paraíba, e aí tem declaração nova, e aí tem novo jogador, e assim, já te garanto uma coisa aqui já, tá? Vai ter mais, enfim, vai ter jogador maior. Vai ter, só tá escalando. A gente ainda está falando do Brasileirão do ano passado. Então baixa o OneFootball pra você ficar antenado nas notícias ainda também do que pode vir a acontecer. Você vai baixar o OneFootball, vai ativar lá, cada notícia o OneFootball te manda ali uma notificação no teu celular pra você ir lá ler na hora em que ela for publicada. Cara, vamos lá, tá? A matéria foi divulgada primeiro pela Rádio Itatiaia, uma matéria do Leonardo Parrella e do Túlio. Cadê? O Túlio Kaiser. E ele colocou o seguinte, tá? Essa matéria foi publicada às 9h16 da noite. Eu tava dirigindo, inclusive, no horário que essa matéria foi publicada. A matéria tá aí na tela, eu vou ler a da Rádio Itatiaia e depois vou ler a do GE. Globo. Esquema de apostas. Vitor Mendes, do Atlético, cedido ao Fluminense, é citado pelo Ministério Público. Aqui a gente já começa de cara com duas coisas importantes. Primeiro, o Vitor Mendes não pertence ao Fluminense, ele está emprestado pelo Atlético Mineiro. E segundo, o zagueiro teria recebido uma quantia financeira para levar um cartão amarelo em Juventude e Fortaleza em setembro de 2022. Outra coisa importante, não foi pelo Fluminense, foi pelo Juventude no ano passado. Então, assim, a gente aí já tem duas situações diferentes, que primeiro, pegando o caso Bauerman, né, que é do Santos, que é o cara que mais viralizou e já foi afastado pelo Santos e tal. O Vitor Mendes já foi afastado pelo Fluminense também, mas a situação do Fluminense ela é um pouco diferente. Por quê? Primeiro, ele não prejudicou o Fluminense. O Bauerman prejudicou o Santos, ou tentou prejudicar, aceitou proposta, etc., no Santos. Depois descobriram até coisa dele também no América Mineiro. E segundo, não foi pelo Fluminense. Tá? Não, esse é o primeiro ponto. E o segundo ele não pertence ao Fluminense. Então tem esses dois fatores que são importantes aí citar. E aí a matéria vai citando, né, de que o zagueiro Vitor Mendes e tal, o defensor de 24 anos... Não foi denunciado até aqui. Ele foi citado pelo Ministério Público de Goiás, que é quem está conduzindo a investigação, a Operação Penalidade Máxima, mas ele não foi denunciado. Juridicamente, de uma maneira simples, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele está citado nos prints, a gente vai ver alguns prints aqui agora e depois vai ver outros na matéria do GE. Globo. Lá ele está citado como alguém que recebeu grana, com prints que foram achados em celulares, tanto dos apostadores quanto de outros jogadores também. Ele teria recebido R$35 mil para poder cumprir um cartão amarelo contra o Fortaleza, no jogo entre Juventude e Fortaleza do ano passado. O Juventude é o foco total da situação. Assim, muitos jogadores do Juventude. Tem live de jogador do Juventude no banco, no vestiário, depois de derrota, comemorando e falando, esse aqui é o cara que dá dinheiro pra gente, etc. Ele tava lá no Juventude e ele fez isso. E os prints do GE. Globo mostram que ele já fazia, e ele, inclusive, era um dos
parece ser, sempre bom deixar claro aqui, e ele, inclusive, segundo os prints mostram, ele seria até um dos que aliciava. Aqui, ó, no print da Rádio Tatiaia mostra aqui, inclusive, me quita, quitar no sentido de quitar o valor, né? Que eu arranjo até 2. E aí o apostador falando, vai cair, pô, confia. E ele falando, sem quitar não dá, enfim. E aí tem até um print de um comprovante enviado de uma empresa de R$ 5.000 que era o adiantamento para o Vitor Mendes. Seria o adiantamento para o Vitor Mendes da empresa BC Sports Management, que é um dos sócios, o Bruno Lopes, que foi preso preventivamente, apontado como um dos chefes dessa quadrilha de manipulação de resultado. O amarelo, eu fui buscar, não consegui achar a imagem, mas foi um amarelo num contra-ataque. Não pareceu ser um amarelo absurdo. E esse é o ponto que acho que eu queria falar, né? Primeiro, vai ter lance absurdo que é manipulação de aposta? Pode ser que tenha. Mas a maioria dos lances que eu tô vendo até agora, que são manipulação e de alguns indícios que eu já recebi e tal, são amarelos normais. Você para o contra-ataque, você dá uma entrada um pouquinho mais dura, faz um pênalti. São lances normais. Eu sempre até bati nessa tecla aqui. O Edilson Pereira de Carvalho, juiz, árbitro, que foi condenado lá em 2005 pela manipulação de arbitragem naquele campeonato, ele teve jogo que ele não conseguiu alterar o resultado, porque o juiz não altera o resultado dando pênaltis, expulsando, etc. Ele alterava com lateral, com faltinha pra cá e pra lá. E os apostadores perceberam que é muito mais interessante você ter um jogador que ganha muito menos, que tem muito mais jogadores no Brasil, do que necessariamente chegar a um árbitro, por exemplo, que tem um poder de decisão menor. Então, assim, dentro da lógica aqui, não adianta a gente perseguindo nesse momento lances absurdos, né? Se lance absurdo, com certeza foi aposta e tal, porque é mais provável que uma falta normal, parando o contra-ataque, por exemplo, seja motivo de um cartão amarelo, de uma questão de aposta, do que um lance absurdo, etc. Né? O lance absurdo não é que no lance absurdo não possa ser, mas tô falando que a maior parte acontece em lances normais. O Vitor Mendes tomou cartão amarelo aos 40 do segundo tempo. Como ele é zagueiro, talvez tenha sido também num objetivo ali de não jogar o tempo todo amarelado, né? E aí, bem, o Vitor Mendes, tá aqui a outra matéria, que é a matéria do GE. Globo, que vem até com outros prints e outras informações. Vitor Mendes, atualmente no Fluminense, também é citado por denúncia do Ministério Público sobre manipulação. Ele é citado, não é denunciado. A grande diferença ele tá como citação lá no Ministério Público, mas ele ainda não virou réu, ele não foi alvo de busca e apreensão. Então, tipo assim, ele até o momento, com a justiça, ele foi citado lá, mas ele tá 100%. Ao que parece, ao que tudo indica, ele vai ser indiciado já já. Na verdade, assim, eu gostaria muito de perguntar à galera do Ministério Público por que não indiciou o Vitor Mendes. Já que, olhando aqui os prints que a reportagem da Vitória Leite, lá no GE. Globo, conseguiu ter acesso, olha o que basicamente estava sendo dito. Ó, o Vitor Mendes, isso era uma conversa entre dois da quadrilha, tá? Não é do jogador com o pessoal da quadrilha, não. O Vitor Mendes, a gente já tá começando a cair daquela operação que deu certo pra gente, né? A gente já tá começando a quitar aí da semana passada. Ele falou que se já quitar ele já vai trazer final de semana agora. Ele já vai fazer final de semana agora. Ele já faz, está fechado com a gente e vai trazer mais 2 titulares. Então, ele é 100% de certeza que ele já fez, já deu certo, mano. Pai, fala já direto com ele. Deposito direto na conta dele. Se vocês toparem aí, é ele e ele... Se vocês toparem aí, é ele e ele dá mais 2 nomes titulares. Aí, provavelmente tudo do Juventude. Se vocês toparem aí e quiserem fazer... Sinal dele é de 15 a 20, tá ligado? Tô tentando negociar aqui. E aí a conversa que a gente já tinha visto na outra situação, né? Do Vitor Mendes com o cara seria uma conversa, né? Provável conversa. A gente sempre tem que meter isso no juridiquês aqui. Não é isso mesmo. Não, é isso mesmo. Ó. Ele topou aqui os 10 de sinal mais os 25. Porque tá quitando ele, tá ligado? Ele vai trazer mais 2 caras pra nós. Eu vou dar aquela reforçada. Ele sabe como funciona porque ele já fez, mas eu vou mandar dar uma reforçada nos parceiros dele, entendeu? Tentar ver, ó, um coxinho bom, um coxinho barato aí pra nós. Enfim, e aí aqui tem o que seria um comprovante
com o nome, inclusive, da pessoa e tal, que teria feito esse depósito. Pode ser uma conta também de laranja de R$35 mil de um pagamento para o que seria a conta do Vitor Mendes. E aqui uma imagem também, um print de um grupo, o que seria o grupo dos apostadores, né, da quadrilha, mandando o comprovante do Vitor Mendes. Bem, a questão é a seguinte: depois disso tudo ser divulgado, mesmo que não tenha sido pelo Fluminense, mesmo que ele não tenha sido indiciado e mesmo que ele não pertença, né, ao Fluminense, o Fluminense soltou uma nota na madrugada desta quarta para quinta-feira de que o Fluminense afastou o Vitor Mendes. Deixa eu ler a nota na íntegra aqui, né? Foi um comunicado muito curto, dito que o Fluminense Futebol Clube informa que o atleta Vitor Mendes está afastado preventivamente das atividades do clube. Ponto final, encerra. Vitor Mendes ainda não se pronunciou. O Vitor Mendes está em BH. Ele foi um dos jogadores que viajou para o jogo de hoje contra o Cruzeiro. E o Fluminense se resguarda só afastando o jogador. E aí vamos lá, tá? A gente tem alguns pontos que a gente precisa conversar aqui. O primeiro deles, a raiva que eu fiquei nessa situação por aquela bosta de raio-x do Vitor Mendes. Enfim. Só pra quem viu, né? Me deu uma raiva até daquela situação. Mais ainda por aquela situação toda. Porque é um cara que lutou tanto pra chegar onde tá e agora sofre os problemas de um passado muito recente, onde fez merda e mexeu com a paixão de muitos torcedores. Eu não tenho nenhum apreço ali necessariamente pelo Juventude, nem nada disso não. Mas eu acho que é o primeiro caso em que um clube... Todos os clubes foram lesados, tá? Pelos jogadores, assim como todas as casas de aposta também perderam dinheiro por uma manipulação para tirar dinheiro de casas de aposta e prejudicar o clube dos jogadores que estavam. Mas até agora a gente não tinha visto nenhum caso assim, que de fato o time, não subiu porque o jogador tal fez um pênalti. A gente não tinha visto um caso ainda. O do Juventude acho que é o primeiro. A quantidade de jogadores envolvidos lá e a campanha pífia que o Juventude fez no Campeonato Brasileiro do ano passado, jogando o segundo turno inteiro praticamente como rebaixado, cagando e andando pela forma como jogava, e a gente vendo agora a quantidade de jogadores que teriam levado retorno financeiro em cima do desastre do Juventude, isso revolta muito quem acompanha o futebol. Segundo ponto sobre o Vitor Mendes. O Fluminense, aí eu acho que agiu certo no sentido de que muita gente falando, tem que demitir por justa causa. Primeiro, o Vitor Mendes não pertence ao Fluminense, ele pertence ao Atlético Mineiro. Segundo, eu sei que quem fala isso é meia dúzia de comentarista maluco de Twitter, de YouTube, etc. A gente não pode ter um presidente assim, vide, né, Pedro Abad demitindo os outros por WhatsApp e a gente tomando processo depois. O Vitor Mendes não foi indiciado ainda. Ele ainda não é réu nesse processo. Ele foi só citado. Vazaram conversas que podem prejudicar o desempenho esportivo dele, por exemplo. E o Fluminense informou a imprensa de que afastou preventivamente o Vitor Mendes. Por quê? Não preciso explicar. O Fluminense pode estar afastando o Vitor Mendes. Vamos dizer, tá? Vamos dizer que acontece. O Vitor Mendes, essas imagens aí são todas divulgadas, mas por algum motivo, uma questão judicial, algum erro, alguma perda de prazo, sei lá. O Vitor Mendes é inocentado nessa questão. Vamos lá. Alguém aqui já viu erro jurídico, já viu alguma coisa dessa? Sabe que pode acontecer, não pode? Então vamos dizer que o Vitor Mendes seja inocentado. Se o Fluminense condena publicamente, afasta o Vitor Mendes falando porque não compactuamos com conduta ilegal e etc, 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 devolve pro Atlético Mineiro porque a gente não quer criminoso aqui e tal, o Fluminense é processado depois e além do Vitor Mendes ser inocentado, ainda ganha dinheiro em cima do Fluminense. Então o Fluminense afasta o jogador preventivamente. Vamos dizer, se ele é inocentado na situação dessa e tenta um processo contra o Fluminense fala, não, te afastou porque saíram notícias problemáticas e a gente achou que tecnicamente ele não estaria bem pro jogo. Se resguarda do problema. É óbvio que o Fluminense está afastando por causa da citação. Isso é mais do que óbvio. Mas está resguardado no sentido de que se deixa o cara ser indiciado, deixa começar a dar algum problema, e aí, em todo caso, devolve para o Atlético Mineiro. Não tem mais interesse de usar. O Fluminense pagou pelo empréstimo do Vitor Mendes, mas não tem necessidade de manter pagando o salário, por exemplo. Então, devolveria para o Atlético Mineiro é um problema que não é nosso. O que me dá medo, tá? É que a gente ainda está falando do Brasileirão 2022. Para quem não se lembra da matéria, ou enfim, não entendeu exatamente tudo, aqui no final dessa matéria do GE, ele explica como começou o caso.
E é muito bizarro que você lê que como começou o caso, ó, na fase anterior da operação, que é uma operação do Ministério Público de Goiás, que começou no ano passado. Cadê? Aqui, ó. Começaram no final do ano passado, depois que o volante Romário, do Vila Nova, aceitou uma oferta de R$150 mil para cometer um pênalti no jogo contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Ele recebeu um sinal de 10 mil e só teria os demais 140 mil após a partida. Como ele não foi relacionado, tentou cooptar colegas de time do Vila Nova, sem sucesso. A história, então, vazou. Por quê? Porque o Romário recebeu o dinheiro, segundo a matéria, recebeu o dinheiro, tentou, só que ele não foi relacionado pelo treinador, devia ser ruim, sei lá, de bola, e ele tentou achar alguém do time pra poder, né, passa ali, ó, você vai receber 80 mil, e ele ainda ficava com a parte. Só que ninguém aceitou, a história vazou pro presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, que é policial militar, começou a investigar o caso e entregou as provas pro Ministério Público de Goiás. A primeira denúncia, feita há 2 meses, indicava que havia 3 jogos suspeitos na Série B do ano passado. Mas, como já publicou, havia a suspeita de muitos mais jogos em várias competições, o que faria a operação se tornar nacional. Foi o que aconteceu e as suspeitas agora chegaram à Série A. E aí, enfim, a operação agora chegou não só na Série A, mas está chegando nos grandes clubes do eixo, está chegando em jogadores desse nível. E a minha preocupação é, a gente ainda está no resquício de uma operação que começou com o Romário do Vila Nova. Vai chegar em jogador grande. Vai chegar em time grande. Time não, porque o time, como falou, até agora o time são vítimas, né, da situação. Quem são os réus, né? Os criminosos ali? Jogadores e apostadores. Quem são as vítimas? Clubes, que foram lesados pelos seus próprios funcionários, e casas de apostas, que perderam dinheiro por uma manipulação. Por sinal, jogadores podem pegar 2 a 6 anos pelo Estatuto do Torcedor, podem ser punidos criminalmente. E aí, além da punição criminal, que tem que acontecer, de acordo com a justiça, etc., precisa haver uma investigação, eu vou repetir o que eu falei aqui, por parte da justiça desportiva. Se um médico errar numa cirurgia e for constatado que foi negligência dele, ele vai ser punido criminalmente por aquilo que aconteceu. Mas ele também vai perder no Conselho Federal de Medicina, deveria, pelo menos, sofrer sanções do Conselho Específico de Medicina. Se um contador, vai acontecer a mesma coisa. Se alguém comete um crime no trânsito, vai acontecer, ele vai ser punido pelo crime que ele cometeu e também vai sofrer sanções no trânsito, de perder a habilitação e etc. Se um jogador faz algo, ele tem que sofrer uma punição desportiva também. E pra mim, nada que seja um banimento de 3, 4, 5 anos, alguma coisa que for menor do que detonar a carreira desse cara, vai fazer com que se consiga diminuir a quantidade e a proliferação que vem acontecendo nos últimos anos. Se não for uma punição totalmente enérgica e totalmente forte com todos os envolvidos, a gente vai ficar sempre na suspeição. Por quê? Porque vale a pena. O Vitor Mendes foi pego. Teria sido pego. Meia dúzia está sendo pego agora. Mas quantos não foram pegos em 2021, em 2020, em 2019? Quantos não estão sendo pegos em 2023? Até agora a gente não viu o jogo do Brasileirão 2023, da Série B 2023. Talvez até essa quadrilha aí tem uma questão que é muito importante ser dita aqui para fechar esse vídeo, que é o seguinte. O Richard, ex-Fluminense, ex-Ceará e etc., ele, enquanto estava no Ceará, ele teria participado desse esquema também. E aí ele hoje está no Cruzeiro. E o Richard e o Nino Paraíba, que também estava no Ceará e hoje está na América Mineiro, quando a Rádio Itatiaia divulgou prints ali deles, etc., um deles dois chega a falar o seguinte: tentaram me chamar aqui para poder fazer, mas você sabe que eu só fecho com vocês, né? A gente tá vendo o Ministério Público de Goiânia no rastro de uma quadrilha. Tem outra. O Richard já falou que teve... O Richard, ou o Nino Paraíba, falou que teve outra. Então, assim, é um negócio que se alastrou de uma maneira que quando bater, e vai bater, tá? Em jogador grande, chegar num nível de um... Eu não vou ficar citando o nome de jogador aqui, obviamente, mas chegar num nível de um titular do São Paulo, um jogador importante do Fluminense, do Vasco, etc., é nível de quase parar o futebol brasileiro. Não sei.
isso pra mim, sendo bem sincero, eu até tava brincando alguns colegas falando, pô, um jogador do Fluminense foi pego, você vai ter audiência pra cacete, né, e tal. E eu falando, cara, não, eu acho que não. Porque isso eu acho que tira o tesão da galera pelo futebol. É uma merda. Vamos acompanhar. O Vitor Mendes está afastado. A gente em breve provavelmente vai ter uma manifestação, talvez pública, né, do Fluminense, mais do que só afastar. Não sei, eu vou estar lá em BH, tô gravando isso daqui 1h52. Daqui a pouco eu já tenho que estar indo pro Rio para ir no aeroporto. Vou tentar apurar, perguntar a alguém lá, enfim, vou ver se vai ter zona mista, o que vai ser por lá pra gente falar sobre esse caso. É isso, tá? Em todo caso, é sempre bom lembrar. No Brasil, existe a presunção de inocência. O que é a presunção de inocência? É de que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, por isso que eu sempre uso teria, poderia, talvez, ao que parece e etc. E não cravo nada, porque a não ser que o cara seja julgado e esteja provado ali de que ele cometeu tal ato, até esse momento a gente não o trata como culpado. Enfim, tamo junto, até a próxima, valeu.